Há muitos países no planeta com histórias incríveis, mas poucos como este, que em apenas algumas décadas deixou de ser um dos mais pobres do mundo para se tornar um dos mais ricos e prósperos, ganhando os apelidos de Pequena Dubai ou Catar da América do Sul. Neste novo vídeo do Mundo Sem Censura, vamos dar uma olhada mais de perto na Guiana, um dos menores e mais desconhecidos, porém fascinantes, países do planeta. A Guiana, o país que mais cresce na América do Sul e em grande parte do mundo, experimentou um boom econômico graças à descoberta de enormes reservas de ouro negro. Uma descoberta que permitiu ao governo reduzir os impostos e considerar a possibilidade de dar mais de $2.000 a cada cidadão, aumentando assim o bem-estar de sua população. Um lugar repleto de maravilhas naturais únicas, como as imponentes cataratas de Caeteur, as mais altas do mundo e 5 vezes mais altas do que as cataratas do Niágara, praias com centenas de quilômetros de extensão e uma biodiversidade tão vasta que mais de 85% do país está escondido sob a selva, com 30% de sua flora e fauna ainda a serem descobertos, o que tem muito a ver com o fato de conter tribos que permaneceram isoladas do resto do mundo até os dias atuais. Um dos países mais desconhecidos da América do Sul, em grande parte devido ao seu isolamento, dentro de uma das selvas mais densas e intocadas do planeta, foi o lar dos caribenhos, documentados pelos colonizadores europeus como a primeira tribo canibal da história da humanidade. Uma beleza natural que tem muito a ver com o fato de que muitos dos fazendeiros e habitantes desse que já foi um dos países mais pobres do continente americano se tornaram milionários da noite para o dia. Preste atenção e não perca este vídeo, pois garantimos que descobrir a Guiana conosco vai surpreender você. Vamos começar. A Guiana é um pequeno país localizado na costa nordeste da América do Sul, fazendo fronteira ao norte com o Oceano Atlântico, a leste com o Suriname, ao sul com o Brasil e a oeste com a Venezuela. Com uma população de aproximadamente 790 mil habitantes, a Guiana é um dos países menos populosos da região, o que se traduz em uma baixa densidade populacional de cerca de 4 pessoas por quilômetro quadrado. Uma realidade que tem muito a ver com sua geografia. Na Guiana, mais de 85% de seu território é coberto por florestas tropicais virgens, consideradas praticamente intocadas pela atividade humana. Essa vasta extensão de vegetação abriga uma riqueza ecológica impressionante, e estima-se que mais de 30% das espécies de flora e fauna que habitam essas selvas ainda não foram descobertas pela ciência. Esse fato destaca a importância da conservação e do estudo desses ecossistemas, que representam um tesouro natural ainda a ser explorado. Isso tem muito a ver com o fato de que um dos rios mais longos do mundo, o rio Essequibo, flui pela Guiana, estendendo-se por mais de 1.000 quilômetros. Esse majestoso rio não é apenas vital para o ecossistema local, mas também faz parte da paisagem cultural do país, servindo como rota de transporte e fonte de subsistência para muitas comunidades. Ao longo de suas águas, diversas espécies de peixes, mamíferos e pássaros são encontradas prosperando nesse ambiente aquático. A riqueza da biodiversidade dentro e ao redor do Essequibo destaca a importância da conservação desses habitats. A Guiana também é o lar de uma vida selvagem excepcional, com várias espécies que não são encontradas em nenhum outro lugar do planeta. Por exemplo, o jaguar pantera onca, um dos maiores felinos do mundo e o maior das Américas, habita as densas selvas desse país. Além disso, espécies como o boto cor-de-rosa nadam nas águas doces, tornando-o um dos mamíferos aquáticos mais emblemáticos dessa região. À medida que a pesquisa continua nas vastas selvas da Guiana, os cientistas continuam a identificar novas espécies de flora e fauna, reforçando a ideia de que mais de 30% da biodiversidade dessas selvas ainda não foi documentada. Essa descoberta contínua não apenas destaca a riqueza natural da Guiana, mas também aumenta a urgência de proteger esses ecossistemas únicos, que são um tesouro não apenas para o país, mas para o mundo. O idioma oficial do país é o inglês,
o que o torna o único país da América do Sul onde o inglês é predominantemente falado. Essa singularidade linguística é um legado do colonialismo britânico, que deixou uma marca profunda na cultura e na administração do país. Além disso, a Guiana abriga uma rica diversidade étnica, incluindo comunidades indígenas, africanas, indianas e europeias, o que contribui para sua herança cultural diversificada. Em particular, a presença da comunidade hindu na Guiana é notável e marcante nessa região do mundo. Estima-se que cerca de 40% da população seja de origem indiana. Essa influência remonta ao século XIX, quando os britânicos começaram a importar mão de obra da Índia para trabalhar nas plantações de açúcar, após a abolição da escravatura. Muitos desses trabalhadores vieram de regiões como Uttar Pradesh e Bihar, e trouxeram com eles seus costumes, tradições e, é claro, sua religião. Uma curiosidade fascinante é como essas comunidades mantiveram suas tradições vivas ao longo dos anos. Por exemplo, durante o festival de Diwali, conhecido como Festival das Luzes, as ruas das cidades guianenses são iluminadas com lâmpadas e repletas de rituais coloridos que celebram a vitória da luz sobre a escuridão. As festividades geralmente incluem uma mistura de influências locais e tradições hindus, criando uma experiência cultural única que reflete a rica herança do país. Assim, a cultura hindu se entrelaçou com outras tradições na Guiana, tornando essa nação um verdadeiro caldeirão de culturas. Outro dos aspectos mais fascinantes da Guiana é sua conexão com antigas civilizações indígenas, algumas das quais, acredita-se, ainda estão, no século XXI, intocadas pelo contato humano. Tribos misteriosas com realidades e tradições sobre as quais você logo aprenderá mais. Mas antes disso, é bom você entender o principal motivo pelo qual o terceiro menor país da América do Sul, e um dos mais desconhecidos do planeta, ganhou atenção mundial nos últimos anos. Essa nova fama da Guiana se deve à explosão de descobertas há alguns anos de grandes reservas de petróleo em seu território. No ano de 2015, enormes depósitos foram encontrados no campo de petróleo de Liza, na bacia do rio Essequibo, dando início a uma nova era de prosperidade para o país. Estima-se que as reservas de petróleo da Guiana cheguem a 11 bilhões de barris, colocando o país no mapa das principais nações produtoras de petróleo. Essa descoberta transformou a economia guianense, que costumava ser uma das mais pobres da América do Sul. Com a produção de petróleo em andamento, prevê-se que a Guiana poderá se tornar um dos países mais ricos da região, comparável a nações como o Catar, em termos de renda per capita. Esses fatos lhe renderam o apelido de Pequena Dubai, ou Catar da América do Sul. Como resultado, o governo guianense começou a implementar políticas que buscam tirar proveito dessa bonança petrolífera para melhorar a infraestrutura e os serviços públicos, embora também enfrente desafios significativos em termos de governança e sustentabilidade. A nova corrida do ouro, como alguns a chamam, está transformando radicalmente a economia da Guiana com a descoberta de enormes reservas de petróleo. As projeções indicam que, até o ano de 2027, a Guiana poderá bombear mais petróleo per capita do que a Arábia Saudita ou o Kuwait, e espera-se que ultrapasse a Venezuela como o segundo maior produtor de petróleo da América do Sul, depois do Brasil. Entre as políticas implementadas pelo governo para compartilhar essa riqueza crescente, está um programa que fornecerá $2.000 a cada família. Essa iniciativa visa aliviar o custo de vida e reduzir as desigualdades econômicas. Além disso, em um esforço para combater a inflação e facilitar o acesso a bens essenciais, o governo eliminou mais de 200 impostos e taxas, incluindo os que incidem sobre combustível, água e alimentos básicos. Esse programa de $2.000 por família, que afetará aproximadamente 264 mil famílias, representa uma parte significativa do Produto Nacional Bruto e da dotação de recursos naturais do país. Embora a medida tenha sido recebida de forma positiva pelos defensores da renda básica universal, que a veem como um passo em direção a uma redistribuição mais equitativa da riqueza, há quem alerte que um aumento nos gastos públicos poderia aumentar as pressões inflacionárias a longo prazo.
Assim, a Guiana enfrenta o desafio de administrar seu crescimento econômico inesperado e, ao mesmo tempo, buscar garantir um futuro mais próspero para todos os seus cidadãos. Em termos de recursos petrolíferos, a Guiana se posicionou nos últimos anos como um dos novos líderes na produção de petróleo na América do Sul, superando países como o Equador e Bolívia. Estima-se que a produção chegue a mais de 1 milhão de barris por dia nos próximos anos, marcando uma mudança significativa no cenário energético da região. A rápida industrialização e o desenvolvimento econômico derivados do petróleo estão atraindo a atenção de investidores e empresas de todo o mundo, transformando a percepção do país no cenário internacional. Neste momento, gostaríamos de perguntar a você: o governo do seu país ajuda você com ajuda como a da Guiana? Você gostaria que fosse assim? Qual é a curiosidade que mais chamou sua atenção sobre esse país? Pause o vídeo e deixe seu comentário. Você sabe que fazer isso é a melhor maneira de apoiar o mundo sem censura para que possamos continuar trabalhando para levar a você conteúdo interessante como este todas as semanas. Por causa dessas realidades, o mundo está de olho na Guiana, levando em conta não apenas os recursos naturais, mas também a beleza de um dos países mais preservados do planeta. Essa riqueza natural, juntamente com sua densa selva e montanhas de tirar o fôlego, inspirou a imaginação de muitos, incluindo o famoso autor Arthur Conan Doyle. Seu famoso romance O Mundo Perdido é baseado na ideia de que em lugares remotos e quase inexplorados podem existir ecossistemas e criaturas incríveis que sobreviveram ao longo dos séculos. Doyle se inspirou nas majestosas formações montanhosas da região, conhecidas como tepus, que são características da floresta tropical da Guiana. Entre esses tepus, o Monte Roraima, na fronteira entre a Guiana, o Brasil e a Venezuela, é um dos tepus mais altos e fascinantes não só da Guiana, mas também da América do Sul, um lugar que se acredita ser o lar de muitas espécies endêmicas. Esses imponentes platôs de rocha, que se elevam abruptamente acima da selva circundante, evocam um senso de mistério e aventura. Por meio de suas descrições vívidas, o autor convidou os leitores a explorar a possibilidade de que essas terras inexploradas ainda pudessem ser o lar de espécies desconhecidas e civilizações perdidas, um conceito que perdurou na cultura popular. Em essência, a narrativa de Doyle reflete a admiração que a Guiana gera entre aqueles que se aventuram em suas selvas e montanhas, muitas delas intocadas e inexploradas. A combinação de paisagens de tirar o fôlego e a rica biodiversidade do país continua a inspirar escritores, aventureiros e cientistas, lembrando-nos de que no coração desta nação pode haver maravilhas ainda a serem descobertas. Assim, o legado de The Lost World continua vivo, mantendo viva a curiosidade sobre esse canto excepcional do mundo. Mas, certamente, a maravilha mais impressionante da Guiana são as deslumbrantes cataratas de Caieteur, consideradas as cachoeiras mais altas e poderosas do mundo. Localizadas no coração da floresta tropical, essas quedas despencam de uma altura de mais de 200 metros, criando um espetáculo visual de tirar o fôlego e um rugido de água que pode ser ouvido de longe. Ao contrário de outras cachoeiras famosas como as Cataratas do Niágara, as Cataratas de Caieteur são 5 vezes mais altas e muito menos lotadas, permitindo que os visitantes apreciem a beleza natural em um ambiente mais calmo e isolado. Um dos aspectos mais curiosos das Cataratas de Caieteur é o fenômeno conhecido como chuva de arco-íris. Devido à força com que a água cai e ao spray que é gerado, é comum ver belos arco-íris se formando no ar, especialmente quando o sol está brilhando no horizonte. O Parque Nacional Iwokrama, localizado próximo às cataratas, é outro exemplo da rica biodiversidade encontrada na Guiana. Esse parque é o lar de várias espécies de animais, incluindo onças pintadas, golfinhos de rio e pássaros exclusivos dessa floresta tropical. Além disso, Iwokrama se tornou um importante centro de conservação, onde são realizadas pesquisas sobre sustentabilidade e uso responsável dos recursos naturais. Mas além da beleza natural que pode ser descoberta em suas selvas, a Guiana é um país com vista para o Oceano Atlântico.
com um longo litoral que abriga algumas praias lindas e intocadas. Embora a Guiana seja frequentemente incluída na região do Caribe, na verdade não faz parte do Caribe, pois seu litoral, que se estende ao longo do Oceano Atlântico, é diferente dos países caribenhos mais quentes e tropicais, como Barbados ou Trinidade e Tobago, que estão inteiramente dentro da bacia do Caribe. Apesar dessa diferença geográfica, a proximidade da Guiana com os países caribenhos levou à sua associação cultural com a região. Sua rica herança, tradições e festividades afro-caribenhas e indo-caribenhas refletem uma fusão de influências que ressoa com a cultura caribenha. Entre suas praias, a mais famosa e proeminente é a Shell Beach, que se estende por mais de 140 quilômetros. Esse litoral deslumbrante não só oferece vistas panorâmicas e areias macias, mas também é um refúgio crucial para várias espécies de tartarugas marinhas, que vêm fazer seus ninhos em suas margens. Embora a Guiana não seja famosa por ser um destino de resort de praia como alguns de seus vizinhos caribenhos, seu longo litoral e suas praias imaculadas fazem dela um lugar atraente para quem busca tranquilidade e beleza natural. Como você pode ver, esse país permaneceu intocado e pouco conhecido, e isso tem muito a ver com grande parte de sua beleza. Essa realidade do passado da Guiana tem muito a ver com as muitas tribos indígenas que povoaram suas selvas desde tempos imemoriais. Entre as mais proeminentes estão os Arawaks e os Caribes, mas há muitos outros grupos étnicos, como os Waiwai, Patamona e Akawaio. Os Arawaks, conhecidos por suas habilidades agrícolas e de cerâmica, deixaram um legado cultural significativo, enquanto os Caribes, com sua história de guerreiros e navegadores, influenciaram a cultura e o idioma da região. Os Waiwai são conhecidos por sua profunda compreensão do meio ambiente e seu modo de vida em harmonia com a natureza. Essas tribos desenvolveram uma conexão única com a terra que habitam, respeitando e preservando seu ambiente natural. Essa relação com a terra se manifesta em suas tradições, rituais e na maneira como se alimentam, constroem suas casas e usam os recursos naturais. A Guiana é considerada um dos poucos países que ainda pode abrigar tribos que não tiveram contato com o resto do mundo. Essas comunidades, longe do progresso e da modernidade graças à espessura e à geografia da selva guianense, continuam a viver de acordo com suas tradições, preservando seus idiomas e costumes. A existência dessas tribos isoladas destaca a importância da conservação e da proteção de seus territórios, pois seu modo de vida é um testemunho da diversidade cultural e ecológica do planeta. Em um mundo em que muitas culturas estão desaparecendo, essas comunidades representam um elo inestimável com o nosso passado. Os caribenhos, em particular, têm uma história intrigante que inclui histórias de canibalismo, um aspecto que contribuiu para sua fama e, muitas vezes, estigmatização. Conhecidos como Kalinago, os Caribes eram um grupo indígena que habitava partes das Índias Ocidentais e do Nordeste da América do Sul, incluindo a Guiana. Os relatos de pessoas comendo entre os Caribes vêm principalmente dos primeiros exploradores e colonizadores europeus, que documentaram sua cultura e seus costumes. Disse que os Caribes praticavam canibalismo ritual como parte de suas crenças e práticas espirituais, especialmente no contexto de guerras. Relatos europeus sugerem que eles capturavam prisioneiros e, depois de derrotá-los em combate, os cozinhavam e consumiam. Essa prática levou à percepção de que os Caribes foram a primeira tribo canibal registrada. O nome Caribe é derivado de Caribe, que em seu idioma pode significar homem ou homem de guerra, reforçando sua reputação de guerreiros. No entanto, é fundamental considerar que os relatos de canibalismo muitas vezes foram exagerados ou mal interpretados, já que muitas culturas indígenas têm práticas rituais que podem parecer estranhas ou incomuns para pessoas de fora. Além disso, essa estigmatização dos caribenhos foi frequentemente usada para justificar a colonização e o extermínio de seus povos pelos europeus. Portanto, embora pareça haver uma ligação histórica entre essas tribos e o canibalismo, é importante entender que a história geralmente é contada por aqueles que vencem as guerras,
E essa é a complexa realidade por trás do fato de que a história que nos foi contada e que pode estar refletida nos livros pode ter pouco a ver com a realidade vivida em lugares e comunidades como esta. Hoje, as comunidades indígenas da Guiana lutam para preservar seus direitos e tradições em um mundo em rápida transformação. Elas enfrentam desafios como a exploração de recursos naturais e o desmatamento, que ameaçam seus territórios e seu modo de vida. Entretanto, muitas dessas comunidades estão trabalhando em parceria com organizações não governamentais e com o governo para proteger sua cultura e seu meio ambiente. A resiliência dessas tribos é uma prova de sua forte conexão com a terra e de sua determinação em manter suas tradições vivas em um mundo em constante mudança. Como você viu, a Guiana, com sua rica herança cultural e paisagens de tirar o fôlego, está no limiar de uma mudança monumental. À medida que o país aproveita seus recursos naturais e se integra à economia global, os guianenses esperam construir um futuro mais próspero, ao mesmo tempo em que continuam a preservar sua identidade cultural única e a beleza natural deslumbrante que caracteriza esta nação há séculos. Antes de concluir este tour pela Guiana, é importante que você saiba como tirar o máximo proveito de uma viagem a esse belo país. Para chegar lá, a maioria dos viajantes escolhe voar para o Aeroporto Internacional Cheddi Jagan, localizado a cerca de 40 quilômetros de Georgetown, a capital. Várias companhias aéreas oferecem voos diretos das principais cidades da América do Norte e do Caribe, incluindo Nova York e Trinidad e Tobago. Também há conexões da Europa e de outros países da América do Sul. A exigência de visto depende da nacionalidade do viajante. Os cidadãos de muitos países, incluindo os Estados Unidos, o Canadá e a União Europeia, não precisam de visto para estadias curtas, geralmente de até 90 dias. Entretanto, é essencial que você verifique os requisitos específicos antes de viajar, pois eles podem mudar. Além disso, é aconselhável que você tenha um passaporte com validade mínima de 6 meses e uma passagem de ida ou volta. Em geral, o custo de vida na Guiana é relativamente baixo em comparação com o de muitos países da América do Sul e do Caribe, apesar do recente boom econômico que o país experimentou. Entretanto, os preços podem variar consideravelmente dependendo da localização e do tipo de estabelecimento. Por exemplo, em Georgetown, os preços são um pouco mais altos devido ao seu status de capital e centro comercial. Para que você tenha uma ideia mais clara dos preços, um café em uma cafeteria local pode custar cerca de $1, enquanto o jantar para 2 pessoas em um restaurante de médio porte pode variar de $5 a $10. Para quem procura acomodação, o preço de um quarto em um hotel 3 estrelas pode variar de $10 a $25 por noite. Em resumo, a Guiana se apresenta como um destino barato, promissor e muito atraente para os viajantes, com uma cultura rica e belezas naturais impressionantes a serem descobertas. Com voos relativamente fáceis de encontrar e exigências de visto favoráveis para muitos, o país é convidativo para aqueles que desejam explorar uma parte menos conhecida da América do Sul. Seu custo de vida permite uma experiência única sem gastar muito dinheiro, tornando-o uma opção interessante para uma escapada ou uma aventura mais longa. Do Mundo Sem Censura, esperamos que este vídeo tenha sido tão interessante para você quanto foi para nós, e que tenha ajudado você a descobrir a Guiana, uma das joias mais remotas e desconhecidas do planeta. Se sim, não hesite em deixar uma curtida e um comentário, pois essa é a melhor maneira de nos ajudar a continuar trabalhando para trazer a você, toda semana, conteúdos interessantes como esse, ou como este vídeo que você pode assistir agora, para descobrir outro dos lugares mais misteriosos e bonitos do planeta. Clique nele, você vai gostar.